Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez poder cultuar junto com todos vocês aqui da ICT do Jardim do Estágio. Eu quero fazer menção da ausência da minha esposa. Nós tivemos ontem um congresso de adolescentes aqui em Santo André. Chegamos já muito tarde. O Noah veio dormir, já era quase 4h30 da manhã. E a minha esposa, por conta dessa situação, acabou descansando, mas deixa a paz no coração de todos vocês. Amém. Gente, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Eu quero nesta manhã trazer uma mensagem direcionada ao seu coração, respaldada no tema Transformando Maldições em Bênçãos. Já foi dito aqui, muito feliz em suas palavras, Deus nos deu o poder de decisão. Deus nos deu o poder de escolha. E uma das coisas que eu sempre digo quando estou conversando com alguns amigos é: ou a gente senta e aceita, ou a gente levanta e relaxa. Nós temos a opção de aceitar tudo que falam e ser tudo que dizem, ou nós temos a opção de levantar e vivenciar o que a Bíblia diz a nosso respeito. Então, antes de qualquer coisa, eu já quero dizer: você não é o que dizem que você é, mas você é o que a Bíblia diz que você é. Evangelho de Lucas, foi-me dado um texto base, Tiago, capítulo 3, verso 9 e 10. E eu quero aqui, compartilhando ao texto de Tiago, Lucas capítulo 18, versículo de número 36 e 37, acredito que seja um dos textos mais para frente, posso, né? Um dos textos mais conhecidos, acredito eu, de toda a igreja, mas que nos fará entender que, independente do que falam, eu não sou o que dizem, mas eu sou o que a Bíblia me reserva. Amém. Capítulo de número 18, e o verso de número 36 e 37. Você que encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: e assim que ouviu a multidão passando, ele então perguntou do que se tratava aquilo, e lhe informaram: é Jesus de Nazaré que vem passando. Vou repetir o texto. Assim que ouviu a multidão passando, perguntou do que se tratava aquilo, e lhe informaram: é Jesus de Nazaré que vem passando. Amém? Amém. Mais uma vez, curve a sua cabeça. 30 segundos. Se desconecte de tudo aquilo que é problema, tudo aquilo que te traz peso, tudo aquilo que te traz culpa, tudo aquilo que te faz carregar um fardo que não é seu. E agora se sinta leve e livre para adorar a Jesus como você nunca o adorou. Deus, é o momento agora onde o Criador trata a criatura. Até o presente momento nós adoramos o Senhor como criatura, rendemos graças ao Criador. E agora é o momento inverso do culto, aonde o Criador acessa a alma, o corpo, o espírito da criatura, e ali organiza, põe em sintonia e faz as desconexões serem rompidas para uma nova conexão ser acessada. Espírito Santo, que
que esta manhã seja uma manhã onde tudo aquilo que veio para nos enclausurar, para nos limitar, para nos prender, não seja maior do que aquilo que veio para nos libertar. Então, Senhor, liberta-nos dos medos, liberta-nos, ó Deus, da autocondenação, e nos dê esta manhã a oportunidade, não de se conformar, mas de levantar e reagir diante daquilo que a Bíblia diz que somos. Tenhas a liberdade de fazer como bem queres, porque a casa é tua e o povo é seu. Age em nós e através de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, se desfazendo ou se desvencilhando das maldições para vivermos as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus não é ter, é ser. Aí está uma grande diferença. Muitos querem ter, mas muitos esquecem que Deus não quer que você tenha, Deus quer que você seja. Por isso que ele disse a Abraão: não tenha a bênção, seja a bênção. Só que, como disse o nosso pastor, as maldições também são provenientes de Deus a partir do momento que nós saímos da rota e vivemos uma das gerações mais acessadas ao atalho, como se nunca ouviu em toda a existência da igreja na terra. Hoje nós procuramos acessar outros caminhos, procuramos caminhar em caminhos mais longos, mas não queremos caminhar e ter acesso ao caminho da bênção. E eu comecei a ler Tiago e comecei a orar por volta de 1h15 da manhã. Eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto e disse: Deus, o que eu posso fazer para mudar aquilo que o ser humano tenta imputar sobre a minha vida? Porque eu não fui chamado para ser diferente, eu fui chamado para fazer a diferença. Porque se nós formos olhar, todos nós aqui somos diferentes um do outro. Gostamos de cores diferentes, de pratos, de comidas diferentes, de ambientes diferentes, mas aqui fomos vocacionados não para sermos diferentes, mas para, Reinaldo, fazer a diferença. E esse texto ele é bem sugestivo, haja vista que é muito conhecido por todos vocês, porque esse texto vai falar de um moço que carrega ao longo de uma vida uma culpa, presbítero Mateus, por algo que ele sequer havia cometido. E não obstante a culpa, ele agora é sentenciado para algo eterno. Porque a partir do momento que ele não aceita, ou melhor, ele não acessa aquilo que ele tinha por direito, os homens daquela época o sentenciam a carregar consigo uma maldição para o resto de sua vida. Me explica, e eu vou te explicar. Esse homem é filho de um soldado, pastor Tiago, que desapontou sua liderança, e por desapontar a sua liderança pagou com a vida. Mas naquele período a carreira militar era sucessiva, e o pai morrendo, o filho assumiria. Então há um consenso entre a liderança de Jericó para não permitir que o filho do traidor assumisse o seu lugar. Haja vista que na concepção da liderança, ele assumindo o lugar, ele seria igual ou pior de seu pai. E já não bastava um para dois traidores. Até aqui, amém?
Então agora, pastor Davi Miguel, a Bíblia diz que esse homem perde o direito de sonhar. Ele perde o direito de ter acesso àquilo que foi deixado para ele como legado, independente dos erros de seu pai. Uma carreira militar foi preparada para que ele assumisse. Só que agora, por conta de um erro não cometido por ele, ele carrega consigo um trauma para uma vida. Não obstante a isso, Ana Paula, ele agora passa pelo censo, pelo crivo do império, e o império o permite a ser pedinte. E naquele período, não é como hoje, de forma desenfreada. Naquele período ele tinha que respeitar algumas cláusulas do império. E ainda tinha que carregar consigo uma capa reinal. E essa capa não tinha o seu nome, mas tinha a sua condição. E muitos de nós estamos vivendo um período onde carregamos aquilo que não fizemos, ou somos penalizados por coisas que não fizemos. Não é porque o teu pai não deu certo que você não vai dar certo. Não é porque o casamento de algumas pessoas da tua família se destruíram que o seu vai se destruir. Não é porque na sua família você tem pessoas que têm problemas com álcool que você vai ser um alcoólatra. Você não pode permitir que as imputações da vida lá fora atrapalhem o processo de transformação, a bênção que você tem para viver aqui do lado de dentro. Amém. Em 1993, eu tive uma das maiores experiências de toda a minha vida. Eu tive o privilégio de ver o meu pai ao meu lado vir a óbito. E por que o privilégio? Porque às 5:30 da manhã colocamos ele na cadeira de roda, eu e meu irmão, e levamos ele para tomar banho de sol. Por 40 minutos ele viu o dia clarear, voltou para o quarto. E eu vi o meu pai paralisado das pernas, com 4 costelas quebradas, com cirrose, por conta de uma vida inteira no álcool. E quando eu olhei para aquilo, eu entendi que eu podia ser igual ao meu pai, que durante 22 anos surrou minha mãe, e no momento da dor, minha mãe não está mais lá por não aguentar mais apanhar dele. Por muito tempo, Mateus, eu julguei minha mãe por essa ausência, até entender que eu sou, por Deus, aquele que escolho sofrer ou não sofrer. E minha mãe decidiu mudar de vida. Então ela foi embora, e o meu pai morreu sem a minha mãe estar ali. Mas eu olhei para aquilo e tirei uma lição. Quando me tornar homem, eu posso ser como ele, ou até mesmo pior do que ele. Mas eu posso ser a diferença diante daquilo que ele não foi, eu posso ser. Escuta, foi dito pelo nosso pastor, as bênçãos e as maldições estão condicionadas às nossas escolhas. Quando nós vamos ler Deuteronômio 28, nós vamos entender o que são bênçãos e o que são maldições. Mas perceba que todas elas falam sobre escolha. Eu escolho ser abençoado, ou eu escolho ser maldito. Então olhe para quem está perto e diga: a escolha é sua. Não, irmão. Diga para quem está perto: a escolha é sua. Eu aprendi com o pastor Joás Castro Varjão, que hoje dorme no Senhor, que servir a Deus não é imposição, é proposta de vida. Eu não sirvo a Deus com medo de ir ao inferno, mas eu sirvo a Cristo porque a cruz me alcançou. Então nós precisamos ter essa perspectiva na mente, de que nós não somos mais um segregado de marionetes de um sistema religioso. Nós somos aqueles que foram por Deus vocacionados para carregar consigo a bênção dele por onde andarmos. Só que agora a Bíblia diz que esse moço carrega consigo, além da dor de não poder desenvolver, a maldição que os homens lhe imputaram. Haja vista que Lucas não
não vai dizer o nome dele. Lucas vai dizer um cego que recupera a visão. Porque nesse momento, quando eu me visto daquilo que a sociedade diz que eu sou, eu me torno alguém sem identidade. Eu me permito a ser marionete do sistema, ou uma massa de manobra. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Amém. Só que agora, esse moço está em um lugar conhecido como a beira do caminho. Ele está em um lugar conhecido como a beira. Me ajuda, como a beira do caminho. E para o judeu, a beira do caminho é o lugar da espera. Todas as vezes que você encontrar a expressão na Bíblia, a beira do caminho, o escritor está dizendo: tem alguém aguardando a sua vida mudar. Escuta, ele podia aceitar aquela capa, aceitar a condição e se tornar para uma vida aquilo que a sociedade disse que ele era. Mas ele disse: eu estou aguardando o momento oportuno para que a minha vida mude. Ou seja, eu não nasci maldito, eu não nasci cego e não vou morrer maldito e não vou morrer cego. Porque escute uma coisa, existem duas verdades que precisam ser ditas aqui. Uma coisa é nascer cego, outra coisa é estar cego. Domingo passado eu estava aqui na Rua Bauru, uma travessa da Carijós, ministrando a palavra, e eu me deparei com uma das cenas mais ricas do ministério. Chegou uma senhora, o nome dela é Fátima, e ela disse assim: pastor, eu faz uma semana que eu aceitei a Jesus. Amém. Eu tenho 80 anos de idade. E eu preciso te contar uma coisa. Eu tinha 7 ataques epiléticos por dia. Eu vivo à base de Gardenal e Rivotril, dentre outros remédios. Só que eu não nasci epilética. Eu tive um AVC e ali foram surgindo outras coisas. E eu desenvolvi a epilepsia. E eu tenho ataques epiléticos, ou melhor, eu tinha ataques epiléticos até domingo. E eu disse: por que até domingo? Ela disse: porque de domingo para cá eu contei. Aleluia. São 7 dias. Aleluia. Vezes 7 seriam 49 ataques epiléticos até hoje. E eu disse: quantos foram? E ela disse: nenhum. Aleluia. Porque eu entrei doente, mas não aceitei voltar para casa doente. Você consegue entender que nessa manhã Deus está te dando acessibilidade para poder escolher? Mas eu sou tão insignificante, eu sou tão pequeno. Para com essa falsa modéstia. Já foi dito pelo servo de Deus: nós fomos justificados por Cristo, e por meio dessa justificação temos acesso a coisas e lugares que nem todos um dia terão em sua vida. Aleluia. E agora, ela conversando comigo, ela disse: pastor, posso tirar? Posso? Ela disse: pastor, eu queria mais uma coisa. E eu disse: o que foi, irmã Fátima? Há 35 anos eu não escuto. Eu dependo desses 2 aparelhos. E para mim, ouvir é só com eles. Mas pastor, eu estou surda, eu não nasci surda. E do mesmo jeito que domingo passado eu fui curada, eu quero hoje ser curada. Então eu vou esperar até todo mundo ir embora para que os irmãos orem por mim. E todos saíram, e ficou apenas eu, pastor Marcelo, a esposa, e mais um casal de missionários. E começamos a conversar. E por estar muito frio, achamos que ela tinha ido embora, mas não, ela estava no último banco sentada, aguardando. Eu estou aqui esperando a oração. E ela veio para frente e eu disse: a senhora acredita que Jesus ainda cura? Ela falou assim: há uma semana Jesus me curou. Aleluia. E eu não vou ficar aqui até agora não crendo que Ele não cura. Eu quero voltar para casa ouvindo. Eu disse: então vamos pôr a fé em prática. Arranca os aparelhos auditivos. Aleluia. Glória a Deus. Os aparelhos auditivos foram arrancados.
Se você quiser ter prova do que eu estou falando, Rua Bauru 260, às 18 horas, ela vai estar no culto sem os aparelhos, ouvindo essa música. Ela arrancou os aparelhos auditivos e começamos a orar. Aleluia. Não é mérito, é graça. Aleluia. Não é o homem, é Ele. Não sou eu, é Ele. Clamamos, porque vem cá, eu disse no princípio, ou eu sento e aceito, ou eu levanto e reajo. Ela disse, já não obstante ao problema que eu enfrento em casa, com o soro positivo da minha filha, eu quero pelo menos estar ouvindo a minha filha quando ela precisar de socorro. E nós oramos por 5 minutos. Ela foi lá para a porta onde está aquele senhor. E eu e o pastor Marcelo ficamos aqui, viramos de costas e falamos bem baixo, qual é o seu nome? E ela gritou lá do fundo, meu nome é Fátima. Viramos de costas, para ela não ler os dados, viramos de costas e perguntamos, qual é o nome da sua filha? E ela respondeu lá do fundo, meu nome é Amanda. Aí eu disse, peraí, a senhora está ouvindo? Ela disse, como nunca ouvi em toda a minha vida. Pastor, eu não sei o que dizer. Eu digo, eu sei. Agradeça ao Senhor, porque independente da idade que você tem, você não é o que os homens imputaram sobre você. Não é porque alguém disse que acabou que você vai se entregar. É manhã de se levantar, de reagir, porque a tua boca tem poder. E nesta fonte tem cura para ser gerada em você e através de você, para a glória de Deus. Glória a Deus. O que me chama a atenção, pastor Davi, é que esse moço está há anos no mesmo lugar. No mesmo Lugar. Isso me faz entender que mudar de lugar não resolve o problema, mas mudar o lugar pode resolver o problema. E agora, Ana Paula, ele está no mesmo lugar há anos. E por estar ali há anos, a sua percepção auditiva está aguçada. Vou te falar, tem cego que vê mais do que alguém que é normal na visão. Porque o cego conhece você pela sua respiração, pela maneira que você pisa e pelo odor que você exala. Ele não precisa ficar muito tempo perto de você. Poucos dias tendo contato com você, você pode sumir por um ano. Quando você voltar, ele vai dizer, Mateus. Porque a sensibilidade auditiva dele está aguçada. Só que perceba que por estar ali há tantos anos no mesmo lugar, ele conhece quem vai e quem vem. Só que agora está vindo alguém que nunca passou. Está entrando em Jericó alguém que nunca havia entrado. Aleluia. E preste atenção aqui. Jesus conhecia a lei, e a lei dizia, Jericó tem que ser destruída, mas como graça ele diz, tem jeito ainda. E como graça, Tiago, ele entra, e ao entrar e os seus passos não serem reconhecidos pelo cego, ele pergunta, o que está acontecendo? Que alvoroço é esse? Porque segundo os estudiosos, uma multidão que cercava Jesus era contabilizado aproximadamente 500 pessoas. Então você consegue imaginar que são muitos passos, mas são muitos passos que nunca haviam passado por ali. E ele pergunta quem é, e na hora, Reinaldo, alguém diz, é Jesus de Nazaré. Aleluia. E ele decide, eu posso continuar desse jeito, mas eu posso clamar e mudar de vida. Escuta, Tiago fala sobre a língua, um pequeno membro que pode pegar fogo em uma floresta. Mas ele também diz que de uma mesma fonte não dá para produzir 2 tipos de água. Ou seja, aquele moço está vivendo uma vida amargurada, mas a água que ele quer brotar é uma água diferente. Tenha misericórdia de mim. Ele verbaliza o que a multidão tinha para fazer e não fez. Você não deu glória, não? Escute isso aqui. A palavra Jesus, filho de Davi, é: eu acredito na sua árvore genealógica. Eu acredito
acredito em quem o Senhor é e para que foi enviado. Mas detalhe, ele é de Jericó, terra pagã, terra que fora destruída lá no livro de Josué, capítulo 6. Mas independente das crenças do passado e de tudo aquilo que ele aprendeu, ele está dizendo, independente dos erros da minha comunidade, eu reconheço a potencialidade que há no nome de Jesus. E que nome é esse? É aquele que está na rua abaixo, 405, para dizer, clama, tem jeito para você, clama, tem acesso novo para você, clama, tem mudança de vida para você. A maldição não vai te consumir, mas a bênção vai te alcançar. Aleluia. Aleluia. E agora, ele grita. E o mais interessante é que no seu grito, alguém se incomoda. Você consegue perceber que quem está para ajudar, tenta fechar a porta? O interessante aqui, presbítero Mateus, é que quem manda ele se calar, o texto diz, e os que vão à frente. A primeira cúpula, ou os discípulos, são aqueles, Reinaldo, que diz assim, ele não vai te ouvir. Pela lei da física é impossível ele parar para atender alguém maldito como você. Você já é de uma terra anátema. Você já não é reconhecido pelo nome. E a própria sociedade, do lugar que você habita, te sentenciou para uma vida eterna de sofrimento. Mas lá vem Jesus chegando. Aleluia. Por mais que a sua família seja mais simples, por mais que a sua família tenha tantos intempéries, por mais que a tua família sofra ao longo dos anos por N problemas adversos, Deus me trouxe aqui nesta manhã de São Paulo para dizer que a partir de você a história vai mudar. Não é porque somos bonitos, é porque a graça nos alcançou. Eu não mereço, você não merece, mas a graça te alcançou. E eu olho para o texto do pastor Davi. E eu vejo ele, em vez de aceitar a impugnação, clamar mais alto. Porque aqui tem um provérbio bem simples, e eu acho que você já deve ter ouvido. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Já entendeu isso, não? Quem quer dá um jeito, agora quem não quer arruma desculpa. E nós tivemos uma das gerações que mais dão desculpas para não fazer alguma coisa. Ou a desculpa é o clima, a desculpa é o tempo, a desculpa é o trabalho, a desculpa é os problemas, a desculpa é a enfermidade. Mas quem quer dá um jeito. Ele está miserável, ele está sentenciado a ser para uma vida toda maldito, porque ninguém ia querer ser amigo dele, ninguém ia querer levá-lo para almoçar, ninguém ia convidá-lo para participar de um jantar de casais, ninguém ia chamar ele para um quebra-gelo, porque a sua condição de momento o sentenciava a ser maldito para uma vida toda. Mas quando Jesus chega, ele diz, eu posso mudar isso. Não, você não entendeu. Não é Jesus quem diz, é ele quem decide. Jesus está passando na Paula. Em outras palavras, Jesus está dizendo, é oportunidade. Se você não pegar, outro pega. Dá um toque nesse crente perto de você que já tem uma oportunidade que não volta nunca mais. Então não deixa para ficar crente amanhã, fica crente hoje. Não deixa para ser de amanhã, seja hoje. Não deixa para buscar amanhã, busca hoje. Não deixa para ser livre amanhã, seja hoje. Porque se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. 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 Deixa eu ver quem é livre. Deixa eu ver quem é livre. Levante a mão por um minuto, libere glória ao Senhor. Libere uma palavra de devoção. Esta crise não te para. Este problema não te clausura. Tem liberdade de Deus, vem ser bem-vindo, já que o estágio seja
Seja livre! Glória. Escuta. A Bíblia diz que ele clama mais alto. E quando ele clama mais alto, o pastor Davi Miguel, a Bíblia diz que Jesus para. Agora, eu vou fazer uma dinâmica aqui e vamos ver se você consegue me ajudar. Já foi para 25 de março? Já foi? Levante a mão. Já? Eu vou lá toda semana, sangue e fogo. Quando eu não vou lá para comprar, eu vou lá para orar nas lojas dos amigos que eu tenho lá. Mas você parou para pensar que é meio imperceptível de você tratar de assuntos importantes no meio daquela massa toda? Porque você não vai conseguir focar no assunto. Porque quando você desejar focar, alguém passa. Ô pesado! Eu sei o que eu estou falando, irmão. Já fui marreteiro nessa vida. E o que acontece? Por conta de estarmos num ambiente completamente cheio de pessoas, é imperceptível partilhar segredos em um movimento tão barulhento como esse. Sim ou não? Sim. Agora, segundo algumas pessoas que são físicos e estudam o texto, de forma natural a Deus era imperceptível diante de tanta gente gritando Jesus exclusivamente ouvir a única voz. Você consegue entender que tem um monte de gente gritando, mas um grito fez ele parar? Você não entendeu, irmão? E detalhe, não é um grito de alguém que está andando com Jesus faz tempo. É um grito de alguém que chegou agora dizendo: eu não aceito mais. Você não pegou, senão tinha dado glória melhor que esse. Ele acabou de chegar, mas ele está dizendo: eu não aceito ser o que disseram que eu sou. Se Jesus está passando, é a minha oportunidade, eu não vou desperdiçar, eu não vou deixar passar. Se ele está passando aqui e ele não tem nem como passar, porque aquilo é rota dele, ele passou para me dar uma oportunidade. Então aproveita, pode ser hoje o dia que Deus está passando aqui para dizer: clama, eu parei para te atender, clama, eu parei para te socorrer. Tudo é possível ao que acredita nele. Glória a Deus. Irmãos, a família da minha esposa carrega consigo, eu não vou dizer uma maldição hereditária, porque é uma grande briga teológica, por isso eu não vim discutir teologia aqui. Mas a família da minha esposa, desde a bisavó até o pai e a minha sogra, todos sofrem de hipertensão. E a minha esposa, antes do nascimento do Noah, sofria de hipertensão. 42 anos de idade ela tem. Ela viveu uma vida inteira à base de losartana e hidroclorotiazida. Só que quando Noah nasceu dentro do hospital Hermelino Matarazzo, e o médico me chamou para fazer a assinatura da alta, irmos embora 3 dias após o nascimento, o médico disse: a sua esposa teve uma pré-eclâmpsia por conta de pressão alta. Vocês quase perderam um filho e ele nasceu prematuro, e você sabe de toda a questão clínica do seu bebê. Só que agora você também precisa auxiliar nos cuidados da sua esposa. Então, ao sair do 2º andar, desce na farmácia, pega os remédios, porque ela não pode ficar sem tomar os remédios. Eu queria que ela estivesse aqui para ela poder rir como eu vou rir agora. Eu desci na farmácia e eu preguei dipirona monohidratada, coloquei na bolsa e fomos embora. Próximo do horário dela tomar o losartana e o hidroclorotiazida, ela se assustou com o comprimido, porque são comprimidos de espessura e tamanhos diferentes. Mas eu dei dipirona monohidratada e ela tomou. Por uma semana ela viveu à base de dipirona, achando que estava tomando losartana.
Ela disse, eu acho que a gente vai ter que ir no médico porque não está fazendo efeito. Eu disse, não, eu vou comprar um aparelho de medidor de pressão. O Noah tem 3 anos e 2 meses. Há 3 anos e 2 meses. A pressão da minha esposa com 42 anos é 11/8. Aleluia. Há 3 anos e 2 meses ela não mais faz uso de losartana e hidroclorotiazida. Levamos ela agora no gastro, fizeram toda aquele pré-consulta e o cara olhou para ela e disse, como que você, uma pessoa que foi hipertensa uma vida toda, tem uma pressão de 11/8? Ela disse, eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que depois que meu filho nasceu, eu não tive mais pressão alta. Porque eu tive que tomar uma decisão. Ou eu aceito carregar isso para o resto de uma vida e isso assolar toda a minha casa sendo uma porta, ou eu sou muro e diz, a partir de hoje você não entra mais. Daqui para dentro é só a bênção, daí para fora é os problemas. É por isso que nesta manhã eu estou dizendo a você, é você quem decide, é você quem se posiciona, é você quem entra na brecha. Então, em nome de Jesus Cristo, não permita ser rotulado por nada ou por ninguém, porque as bênçãos do Monte Gerizim irão te acompanhar, diz o Senhor. Aleluia. Fecha agora para a gente orar. Glória. A Bíblia diz que ele clama e Jesus para. E quando Jesus para, Jesus diz assim, traz ele para mim. E agora, pastor Davi, eu esqueci o nome da sua esposa. Aí, pastora Maria, eles ficam nervosos, que chamam de pastora, mas deixa comigo, então bota na minha conta. É respeito, irmão. É respeito. Porque uma mulher não vai se aconselhar com o pastor, vai se aconselhar com ela. Então, ela pode não ter o título, mas ela exerce a função e eu respeito isso. Bora pra cá. Aí, quando chamam ele, dizendo, levanta, o mestre te chama, ele não sabe nem para que é. Ele nem sabe qual é a finalidade. Ele nem sabe nem quem é o mestre. Mas a Bíblia diz que ele lança a capa e vai. Escuta, a capa era a maldição que ele carregava por uma vida, por ser imputado nele um erro que ele nunca havia cometido, o desejo de carreira militar bloqueado. Mas agora, quando Jesus o chama, ele lança a capa dizendo, até agora eu era miserável, até agora eu não tinha identidade, até agora estava tudo paralisado, mas se ele me chamou, tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, tem coisa, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, o mestre te chama. Ela cama subir de gamacia. Aleluia. Aleluia, de observação. Pizza mama, candorola. Ela vai a de orqueplacia, maracandorola. Ela disse, há uma graça de Deus aqui. O céu está me habilitando a profetizar. Você não é o que dizem que é, mas você é o que a palavra já determinou e você levanta! O mestre te chama. E você lembra em ser e estar? Que eu falei no princípio? Deus não quer que eu tenha, Deus quer que eu seja. Lembra disso? Aí o Senhor disse para ele, o que você quer que eu te faça? Aleluia. E qual é o seu nome, mano? Aí, Gabriel, a resposta é que eu torne a ver. Não vá. Ele está dizendo assim, enquanto pensam que eu sempre fui, eu sempre acreditei que eu só estava. Ah, para, só não pegou, eu vou dizer de novo. Enquanto muitos pensaram, é cego, ele sempre acreditou, eu estou cego. Então toque em quem está perto, diga assim, o seu estado de momento vai mudar. Não diga para quem está perto, o teu momento não define quem você é, mas é você quem determina onde você quer chegar.
A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: o que você quer que eu te faça? Ele disse: que eu torne a ver. Só que isso daqui, pastor, há uma grande discussão entre os teólogos. Mas uma das verdades que são aplicadas pelos expositores da palavra é que esse moço não tinha os glóbulos oculares. Ou seja, além de ser cego, ele tem um membro que lhe falta. E naquele período existiu uma rigidez. Você não pode exercer nenhuma função militar, ou você não pode desenvolver nenhuma posição de sacerdócio com qualquer defeito visível, ou com qualquer parte do corpo faltante. Se ele é cego, tudo bem. Só que quando arrancam o glóbulo ocular, estão dizendo: além de você não sonhar, você nunca vai desenvolver nada. Aí vem o Senhor e diz assim: então vai. Você não está vendo, não? Ô Ronaldo, acho que é só eu e você compreender isso aqui. Ele disse assim: ó, vai. A tua fé te salvou. Escuta, vai. Jesus está dizendo para alguém: vai. Mas disseram: vai. Mas criaram: vai. Mas apontaram: vai. Mas determinaram: vai. Eu ainda não dei a última palavra. Aleluia. Ela me direct plus de prominência. A única céu e a cima de